Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma das nossas lives que acontecem por aqui com temas relacionados à oratória e à comunicação. Semana passada não tivemos live e eu confesso que fiquei com saudade de vocês. Mas aqui estamos para mais uma vez falarmos sobre oratória e sobre comunicação. Esse programa ele tem o intuito de levar o conhecimento para vocês de uma forma leve, dinâmica e rápida aí no seu horário de almoço, para que você já possa voltar à tarde já sabendo melhor como utilizar esse recurso tão importante e tão necessário para as nossas relações, que é a comunicação. Hoje nós vamos falar sobre o processo de comunicação, sobre os elementos que existem dentro do processo, reconhecendo cada um deles, a importância deles, para que eles servem dentro desse processo, para que possamos identificar também momentos em que nós nos equivocamos com relação a essas funções, ou que acabamos não usando a totalidade daquilo que eles oferecem. O conteúdo que eu vou trazer hoje, talvez em algum momento da história de vida de vocês já ouviram. Talvez lá na época que vocês estavam na escola, no ensino médio, por exemplo. E por isso é que a gente vai relembrar vários conceitos. Alguns serão novos e outros nós relembraremos. Que você vai convenhar comigo, né? Você vai concordar comigo que nós precisamos ser relembrados de muitas coisas no decorrer da nossa vida, porque alguns conhecimentos a gente não vai usando, ou então nós não vamos entendendo a importância de determinados conhecimentos. Muito obrigada a vocês que estão aqui na live ao vivo agora, a vocês que depois assistem esse conteúdo aqui, continuem nos acompanhando, porque inclusive nós temos outros episódios como esse aqui disponíveis neste canal do Instagram. Para deixar ainda mais dinâmico e didático essa live de hoje, na última eu usei o quadro e eu recebi feedbacks bastante importantes. Até porque vocês devem saber que cada um de nós apreendemos o conteúdo de formas diferentes. Algumas pessoas têm mais facilidade na sua memória auditiva, ou seja, ouvem e apreendem melhor o conteúdo. Algumas pessoas têm pela memória visual. A partir do momento em que nós usamos dois recursos, como neste caso o quadro e a fala, onde vocês ouvirão e verão, a gente consegue abraçar duas áreas deste processo de apreensão de conteúdo, o que faz com que a probabilidade de que você que está aí do outro lado aproveite mais ainda essa live cresça. Vamos começar pelo começo. Lhes parece um ótimo lugar para começarmos? E o começo de todo o processo de comunicação acontece por um elemento chamado emissor, que eu vou colocar com um E, o emissor. O emissor será uma pessoa, um grupo, uma empresa que toma a iniciativa da comunicação. É ele que começa todo este processo. A partir do momento em que eu inicio essa live aqui com vocês, eu estou no papel de emissora da comunicação. A partir do momento em que vocês interagem comigo, vocês também acabam assumindo esse papel de emissores. Porque vocês podem a qualquer momento me fazer uma pergunta, a qualquer momento fazer um comentário. E vocês estarão tomando a iniciativa deste processo de comunicar. Quando nós estamos falando, quando nós estamos dando uma palestra, um treinamento, quando nós puxamos uma conversa, nós estamos neste papel de emissores. O emissor, ele vai sempre transmitir alguma coisa para as pessoas.
E isso que ele transmite, nós chamamos de mensagem, que é o conteúdo. Então, neste momento, eu estou falando para vocês sobre os elementos da comunicação. Essa é a mensagem que eu estou entregando para vocês. Mas o emissor, ele entrega para quem? Ele entrega para o receptor, que é a pessoa que vai receber. Para que uma comunicação aconteça, nós precisamos que haja estes 3 elementos básicos. Porque, por exemplo, a comunicação ela só vai se efetivar quando eu, como emissora, estou transmitindo uma mensagem para alguém. Porque se eu estiver falando, por exemplo, sozinha, mas no meio de uma comunicação interpessoal, e eu não tenho o receptor, é em vão. É a mesma coisa que se a gente fizesse um bilhete e escrevesse e ninguém nunca lesse. A comunicação ela não vai ser efetiva, porque a gente precisa que isso chegue até a outra pessoa. Inclusive, estes elementos não são somente para a comunicação falada, mas também para a comunicação escrita e por meio dos gestos também. Então, se eu, como emissora, eu faço um gesto, só vai comunicar alguma coisa se o receptor puder ver o meu gesto. E aqui vem uma coisa muito importante para a gente pensar. Quanto maior for a conexão estabelecida entre emissor e receptor, mais efetivo será o processo de apreensão da mensagem. Vocês já devem ter algum momento aí na vida de vocês estar do lado daquela pessoa que é muito próxima a vocês, que pode ser um amigo, uma companheira, um companheiro, alguém da sua família, e que você fala alguma coisinha e essa pessoa já consegue entender todo o contexto daquilo que você está falando. Ou até mesmo aquela olhadinha que você dá para a pessoa e ela já entende o que você quer dizer. Isso só funciona quando existe uma conexão grande entre o emissor e o receptor. Por isso que dentro do processo de oratória, nós prezamos muito pela construção do vínculo. Porque quanto maior for esse vínculo e mais forte for o vínculo entre quem está falando, o emissor, e quem está ouvindo, ou quem está escrevendo, quem está lendo, quanto maior o vínculo, maior será essa capacidade de entender a mensagem que está sendo dita. E percebam que essa mensagem, ela pode estar sendo dita de muitas formas. Existem várias coisas que atrapalham dentro desse processo de comunicação. Por exemplo, se eu como emissora estivesse aqui falando muito rápido, o receptor ia ter dificuldade de ouvir. Outra coisa que acaba atrapalhando também dentro desse processo são preconceitos. E eles estão presentes, gente, ainda em muitos casos da comunicação. Não tem gente que pensa assim, tal pessoa é muito jovem, não sabe o que está falando. Cria um preconceito e não ouve a mensagem a ser transmitida com a mesma qualidade. Ergue barreiras, o contrário dos vínculos. Ergue barreiras. Veja que a gente está falando só de emissor e receptor transmitindo uma mensagem. Mas isso ainda são apenas 3 elementos da comunicação. Então, este processo, ele é um processo bem complexo, que envolve vários fatores. Então, já ficou claro o emissor que vai transmitir essa mensagem para o receptor. Para isso, ele vai fazer o uso de um código. Este código, gente, pode ser, por exemplo, as palavras.
que aí vem o código como as letras. Pode ser símbolos musicais, pode ser figuras, isso pode ser o código. Pode também ser a escrita, a fala, as notas musicais, os desenhos, os gestos, eles também são códigos, que é a forma como eu vou levar, a forma como eu vou concretizar essa mensagem, tirar ela de dentro da minha cabeça e projetá-la. Essa é a palavra que eu estava procurando. Mas além de projetá-la, que é o nosso primeiro C, que é o C do código, a gente vai precisar de um canal para fazer chegar essa mensagem e esse conjunto de códigos até a outra pessoa. Então, neste momento, os códigos que eu estou usando são desenhos e as letras como palavras. E o canal que eu estou utilizando para essa comunicação é essa live. Ou seja, o canal, além de ser aqui a minha voz, o quadro também são formas de canais onde eu estou projetando os códigos que eu estou usando para eles chegarem até vocês. Mas principalmente a essa live, porque sem ela eu não estaria conectada com vocês agora. Então veja, essa mensagem ela precisa ser transmitida usando os códigos e os canais. É importantíssimo que a gente tenha certeza de que a outra pessoa, ou seja, o receptor, a pessoa que está recebendo a nossa comunicação, entenda os códigos que eu estou utilizando. Porque então imagine que eu fico fazendo um gesto aqui para vocês, que é um código. Fico fazendo um gesto. Mas vocês que estão do outro lado não entendem qual é o código que eu estou fazendo. Ou então, se a minha câmera não estivesse funcionando, o canal estaria prejudicado. Então, eu estaria fazendo o gesto, mas vocês não estariam vendo este gesto. Minha comunicação não aconteceria, porque ela não chegaria até o receptor. Aqui, ó, outra coisa, gente, as figurinhas, os emojis que nós usamos muito hoje lá nas nossas conversas, nas redes sociais, elas também são códigos, que são formas pelas quais nós projetamos aquilo que nós pensamos para as pessoas. E os emojis e as figurinhas, muitas vezes, eles são interpretados de formas diferentes daquelas que a gente quer. Uma delas, por exemplo, é esse símbolo, símbolo de joinha. Para algumas pessoas, a gente manda mensagem e a pessoa responde com um joinha, significando que tá tudo bem, que tá tudo certo, que entendeu, que faz sentido aquilo que a gente está falando. Para outras pessoas, o símbolo de joinha é tido como um corte na comunicação, como tá. É isso. Outro emoji que eu já vi sendo confundido. Tem um emoji que é um bonequinho com o beijinho, com a mão na boca. E eu sempre imaginei que era um bonequinho tipo surpreso, algo como... E já me mandaram e eu falei, nossa, mas que sentido? Não faz sentido a pessoa ter ficado surpresa com o que eu escrevi anteriormente? Que será? E eu perguntei o que quis dizer o bonequinho, o emoji, e a pessoa me disse que para ela, na imagem dela, era como se estivesse jogando um beijo. Sabe? Quando a gente joga um beijo. Foi o momento em que o código usado causou dúvidas. Porque o emissor usou com um intuito, mas eu como receptora entendi de outra forma. Então nós precisamos ficar atentos. Outra coisa que acontece bastante aqui, as pessoas usarem palavras que são termos em inglês, por exemplo.
E as pessoas que estão não percebem, não conseguem saber o significado disso ao certo. Isso prejudica a compreensão da mensagem. Principalmente se essa palavra ela for importante no contexto geral da conversa. Então, cuidar muito. É a mesma coisa aqui. Se eu começasse agora a falar mandarim aqui. Se eu começasse a falar mandarim, eu estaria utilizando um código, estaria utilizando o canal, o mesmo, que seria aqui a projeção vocal e também essa live, mas vocês que estão do outro lado, em grande parte, talvez não entenderiam, porque não conhecem a língua do mandarim. Então, a gente precisa ter certeza de que a outra pessoa, aquela que está ouvindo, vai entender o código e vai entender o canal que estamos utilizando. Todo o processo de comunicação, ele vai sempre gerar uma resposta para nós, que é a resposta de que se a outra pessoa entendeu ou não entendeu aquilo que nós estamos falando. Essa resposta nós também chamamos ou podemos chamar de feedback. E o feedback nada mais é do que essa resposta. Nem sempre na comunicação nós precisamos que a pessoa responda efetivamente. Nós podemos perceber se a pessoa entendeu ou não de várias formas. Se eu perguntasse para vocês agora um resuminho do que é cada um destes elementos e vocês soubessem responder, isso seria um feedback para mim, de que vocês apreenderam o conteúdo. Mas se em algum outro momento nós estamos conversando e vocês trazem os termos dessa conversa, o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal, o feedback, é uma forma também de eu perceber que vocês entenderam o conteúdo, porque vocês estão conseguindo aplicá-lo, vocês estão conseguindo usá-lo na prática. Por exemplo, eu peço para alguém fazer a gentileza de comprar alguma coisa, ou a lista de supermercado. Você pode comprar isso, isso, isso e aquilo? O feedback que eu terei, se a pessoa entendeu ou não, vai ser se ela trouxer todos os itens que foi pedido. Hoje, nós marcamos essa live para acontecer hoje no dia 6, às 12h40. O feedback que eu tenho de que o convite foi assertivo é vocês estarem aqui nessa live. Então, esse feedback, ele pode ser indireto e não precisa ser somente ou totalmente direto. E existe mais um elemento que às vezes está presente na nossa comunicação, mas que ele é prejudicial. Ou seja, se ele está presente é sinal que é ruim e que não é bacana, que são os ruídos da comunicação. Os ruídos são coisas internas do emissor e do receptor ou coisas externas que atrapalhem a transmissão desta mensagem. Pode ser desde um barulho que seja muito alto e que faça com que as pessoas não se entendam, ou pode ser outras coisas, como tá um dia muito frio, tá um dia muito calor. São ruídos que podem estar atrapalhando. O estado emocional do emissor e do receptor pode aparecer como ruído também. Como assim? Vocês já devem ter conversado com alguém com raiva. Ou vocês com raiva, ou a outra pessoa com raiva. A raiva é um dos sentimentos que vai fazer com que você não entenda, não esteja aberto a ouvir e a entender o que a outra pessoa está falando, gente. Então, com isso, começa a se criar ruídos nessa comunicação. Porque alguém está falando alguma coisa e o receptor, com estes ruídos, ou o emissor com os ruídos, vai fazer com que isso não chegue na sua totalidade para
a outra pessoa. Então, os ruídos, eles não são positivos dentro deste processo. Já expliquei bastante sobre cada um desses elementos da comunicação, a aplicação deles, a importância deles estarem presentes ou não, e eu posso ajudar vocês ainda de uma outra maneira. Eu vou apagar aqui o meu quadro e vamos construir juntos agora um esquema bem diferente contendo estes elementos. Porque se vocês quiserem tirar um print da tela, uma fotinho mental, vai ajudar muito vocês também a lembrarem depois do papel de cada um destes elementos da comunicação. Deixa eu colocar assim que tem sido melhor. Todo processo de comunicação vai sempre começar pelo emissor, a pessoa que emite e toma a iniciativa da mensagem. Esta pessoa vai sempre transmitir uma mensagem e vai transmitir essa mensagem para o receptor. Para isso, ele só consegue fazer se ele tiver o apoio de códigos. E esses códigos, que são a forma que se projeta essa mensagem, ele vai chegar no outro, lá no receptor, por meio de um canal. Então, muito importante, o canal de transmissão de uma mensagem. Isso vai nos gerar uma resposta, que é quando a gente vê se a outra pessoa entendeu ou não aquilo que a gente está transmitindo. Essa resposta é também chamada de feedback, que é a resposta de tudo isso. O processo de comunicação todo, ele vai estar dentro de uma coisa maior, gente, chamada contexto. Contexto, que é o lugar aonde está acontecendo, a hora onde está acontecendo, o porquê está acontecendo. Isso é o geral do contexto. E fora aqui vão estar os ruídos. Lore, mas por que fora os ruídos? Porque este é o esquema e estes são os elementos necessários para que haja uma comunicação interpessoal. Os ruídos, eles estão fora porque eles podem sim fazer parte desse processo, mas quando eles aparecem, eles não são positivos. Então, por isso, eles estão aqui fora. Olha só que interessante, e olhando para essas iniciais e para esse pequeno esquema, vocês têm à disposição quais são os elementos da comunicação, conhecem quais são a aplicação deles neste processo e sabem como identificar cada um, de forma que, se você observar na sua mensagem que ela não está sendo apreendida pelo receptor, você já sabe quais são os aspectos que podem estar atrapalhando este processo. Ok? Olha quanta informação, gente, passando por aqui para a telinha de vocês. Adoro falar sobre os elementos de comunicação, adoro escrever sobre eles, desenhá-los aqui no esquema, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue fortalecer a nossa base de comunicação. E quanto melhor a gente se comunica, mais efetivos são os nossos resultados. E é isso que eu desejo para vocês. Muito obrigado por terem me acompanhado em mais esse episódio do nosso programa Almoçando com Oratória. E semana que vem, na sexta-feira, teremos o nosso próximo encontro. Na quinta-feira, teremos o nosso próximo encontro aqui
do nosso Almoçando com Oratória. Fique atento aqui às nossas redes sociais, que o tema é divulgado no início da próxima semana. Mas eu garanto que será algo que vai levar mais conhecimento para você. Uma ótima tarde! Vão e usem os conhecimentos aprendidos.